Sim, e já que ele passou. Boa noite, doutora Heloísa, doutor Rodrigo. O nosso presidente aqui já está aqui. Deixa eu chamar o presidente. Pronto. Nosso presidente, nosso presidente aí. Tudo bem, excelência, doutor Tiago? Tudo bom, Max? Boa tarde ainda, né? 5 horas. Boa tarde. A gente antecipou um pouquinho para poder conseguir encaixar o horário, né? Sim, sim. Pessoal, hoje temos a honra, a alegria, o privilégio de ter aqui com a gente dando continuidade às nossas lives, o doutor Tiago Ullmann. Ele é presidente da OAB Magé Iguapimirim, veio nos abrilhantar com a sua experiência nessa troca de ideias fabulosa que a gente tem feito com todos os presidentes das subseções. Presidente, a palavra é sua. Poxa, a honra é toda minha, Max. Vocês me escutam bem? Tá me escutando legal? Perfeito. Eu tô aqui, tô em casa. Eu gosto de fazer as atividades institucionais na própria OAB, né? Não sei se dá para ver direitinho Dá aqui. para ver, 22ª 22ª subseção. subseção. Perfeito. É isso aí. Eu gosto. Eu me sinto bem aqui. Aqui além de ser a casa da advocacia, eu incorporei isso como sendo minha casa mesmo. Então a gente está sempre aqui trabalhando e é um privilégio, né, estar aqui à frente dessa instituição tão maravilhosa, dessa instituição que tem uma importância salutar para a sociedade brasileira, né? Tem uma história linda e falar contigo agora, né, sobre a justiça do trabalho, a nossa justiça do trabalho que também é tão importante, né, para o povo brasileiro, né, para a nossa economia. Enfim, as pessoas acham que ela só lida das questões trabalhistas, mas na realidade por trás, né, lida com a macroeconomia. Então a gente tem que debater e defender a justiça do trabalho com todas as nossas forças. Com unhas tá? e Muito dentes, obrigado né, pelo presidente? convite e ordens. Tá bom. A nossa tão batida, né, ela vem numa ideia de ser massacrada nos últimos anos, né, presidente? E sofrendo corte orçamentário, sofrendo críticas fervorosas, mas estamos sobrevivendo na luta, como os bons advogados resilientes que somos, né? Combativos, militantes, que eu sei que o senhor é militante também, a gente está sobrevivendo. Mas, É isso aí. presidente, fala um pouco para a gente aí como é que está sendo o dia a dia da subseção, como é que o senhor estipulou, que eu sei que o senhor já voltou às atividades, aí já está atendendo nossos colegas, já está dando suporte para os nossos colegas. Fala para a gente como é que tem sido essa experiência de vencer essa pandemia aí na subseção, presidente. A gente não vence a pandemia, né, Max? A gente sobrevive a ela, a gente passa por ela. Perfeito. Porque vencer um inimigo invisível e tão forte é impossível. A gente, na realidade, a gente não parou. O atendimento aqui na instituição deu um tempo, né, por conta da pandemia, mas eu continuei atendendo, eu continuei atuando por WhatsApp, né? Nós temos 2 grupos no WhatsApp só de advogados aqui da subseção, que somando os 2 dá cerca de 300 advogados, numa subseção pequena, igual a Magé, né? Pequena não, vou dizer média. Nós temos hoje cerca de 600 e poucos advogados ativos, né? Então, em 2 grupos no WhatsApp, a gente concentrou praticamente metade dos advogados ativos da subseção. Nós temos as nossas redes sociais também, tanto Instagram quanto Facebook, e nós temos o WhatsApp também. Eu fiz um número próprio da subseção, então a gente atende pelo WhatsApp, por e-mail, por todos os canais, e a gente tenta, né? A gente tenta dar o suporte necessário, mas durante a pandemia foram muitos problemas, muitos percalços que requisitaram demais o nosso esforço, e a gente, graças a Deus, sobreviveu e sem pegar Covid,
Graças a sem Deus. pegar. E mesmo indo para a rua, lutando, tivemos um bocado de problemas com Caixa Econômica, Banco do Brasil, nada diferente do que vocês encontraram aí na capital, É, não. Né? o nosso é Só um que pouquinho aqui, pior, né? Infelizmente, né? Infelizmente. aqui a gente ainda tem uma pessoalidade maior, porque é um local menor, a gente conhece todo mundo, enfim, tem hora que isso favorece, mas favoreceu, inclusive, no início da pandemia, por fato de a gente conhecer os gerentes todos dos bancos, conhecer de perto, né, o dia a dia dos diretores das serventias judiciais, ter um contato mais direto com os magistrados, isso foi positivo. Mas depois de um período aí na pandemia, também teve os seus reveses, né? Tivemos problemas graves com a Caixa Econômica, mas agora já solucionamos com a ajuda da magistrada titular da Justiça Federal daqui de Magé, enfim, a gente vai encaminhando. Pô, legal, presidente. Obrigado. Parabéns, né? Parabéns por ter essa postura proativa, né? Aqui tem sido difícil, eu falei vencido, né? Tem vencido, mas tem vencido a briga diária, na verdade, para sobreviver. A palavra certa é sobreviver, você está correto. E não é fácil, não tem sido fácil. Ser advogado já não é fácil, né, presidente? A gente batalha todos os dias, é um leão por dia, como minha mãe que brincava, assim, minha mãe também era advogada, ela brincava que era um leão por dia. Agora a gente tem matado uns 3 ou 4, brincando, sem nem pestanejar. Sensacional. Leão, mamute, rinoceronte, Tudo. tudo. Tá brabo. Mas a gente sobrevive, a gente consegue. A gente A gente é consegue, é isso brasileiro, a gente aí. não desiste nunca, né? É isso aí. Mas, presidente, a gente acompanhou lá, a gente tem acompanhado de perto, né, a pandemia e a pandemia já começou desde o ano passado, mas o encerramento das atividades foi por volta do dia 16 de março. Ficamos um período em home office obrigatório, tem muitos que ainda estão em home office obrigatório, eu que tive que voltar, o senhor também teve que voltar, está aí na subseção, nas trincheiras da vida, né? E agora tivemos a determinação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, determinou a todas os regionais que voltassem com as audiências, né? Tanto as audiências telepresenciais e posteriormente teremos as audiências híbridas, né? Conforme o plano de retomada aí do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E assim, não tem sido fácil fazer audiência. Agora a gente parece que estamos quase nos acostumando, né? A gente tem fortes críticas, e todas elas valiosas e valorosas com relação às instruções, mas eu queria saber do senhor, em Magé, qual é a experiência dos advogados, qual é a leitura do senhor sobre isso, sobre essas audiências telepresenciais, tanto de instrução, inicial, conciliação, audiência no Sejusc, o que a advocacia de Magé e Guapimirim tem reclamado aí para o senhor, e o que o senhor tem visto sobre isso, presidente? Essa questão das audiências telepresenciais, né, por videoconferência, é uma problemática importante, porque enquanto a gente está fazendo audiências iniciais, só conciliação, é mais fácil, mas quando a gente tem que passar obrigatoriamente para instrução processual, aí já deixa certas dúvidas, né, quanto à lisura do procedimento, né, como a gente vai garantir, né, a incomunicabilidade das testemunhas durante a audiência, o que estão assistindo, o que não estão. Então, é um pouco mais complicado. Graças a Deus, hoje, há um tempo já, né, mas hoje as duas magistradas que nós temos aqui em Magé é vara única. Nós temos apenas uma vara do trabalho. E as duas magistradas, tanto a titular quanto a substituta, elas são excelentes. Uma é mais acelerada, outra é mais tranquila, mas ambas são de diálogo. Fizeram 2 reuniões conosco, uma de cada vez, no caso, pela própria plataforma Webex Cisco, né, Cisco Webex, e em ambas as reuniões que nós fizemos, nós tratamos dessas questões. Numa dessas reuniões, nós tivemos 113 advogados conectados simultaneamente dentro da plataforma, que a gente optou por fazer dentro da plataforma para o pessoal ir se familiarizando, né? Ir se adaptando às ferramentas. E aí nós tratamos a respeito de como seria, né? A audiência inicial,
vai ser obrigatória a presença do reclamante, não vai? Como é que vai ser? Ah, é especial de conciliação, pode só os advogados conciliarem e tal. Então, a gente foi chegando num consenso muito positivo e eu não tenho o que reclamar enquanto instituição, enquanto presidente da OAB, eu não tenho o que reclamar da Justiça do Trabalho daqui de Magé. Nem sempre foi assim, né? Magistrados anteriores, recentes, aí geraram muitos problemas para a advocacia, mas graças a Deus, desde que a doutora Fabrícia e a doutora Valéria é titular e a Fabrícia é a substituta, assumiram aqui, a gente não tem mais problema nenhum no trato institucional, né, e na relação da advocacia de forma geral. Isso é muito positivo. A diretora também, a Simone, ela tem sido incansável em atender as nossas solicitações. Ela tem atendido o telefone, um celular quase que 24 horas por dia. A gente manda e-mail, ela dá retorno quase em tempo instantâneo. É claro que uma coisa ou outra passa, ninguém é máquina, ninguém é robô, mas assim, a gente é testemunha e eu assevero isso, que aqui a gente conta com a boa vontade e com o empenho do Judiciário Trabalhista em Magé. Tá? Que aqui a vara também pega Magé e Guapimirim, igual a nossa subseção. Né? Pega os 2 municípios. Né? É um universo de cerca de 320 mil pessoas, né? 320 mil habitantes somando os 2 municípios. Então, não é uma coisa tão pequena assim. Apesar da nossa economia ser uma economia pequena, porque, como você sabe, né, a característica da região metropolitana do Rio de Janeiro, a concentração dos empregos da economia na capital. Tanto que as cidades do entorno são consideradas dormitório, né, o pessoal perde muito tempo no trajeto para o trabalho, para a capital, enfim. Mas aqui a gente está avançando, está crescendo bastante. Eu tenho uma amiga que é de Magé, uma só, né? Assim, eu sou nascido e criado na capital, então, não por falta de oportunidade mesmo, e ela fala que quando ela vem fazer audiência aqui, o deslocamento é grande, né? Que ela prefere, isso que o senhor falou, faz todo sentido. Aí me veio a cabeça agora, sei que foge um pouco da nossa live, mas me veio a cabeça, e realmente ela fala que é um lugar maravilhoso de se morar, é calmo, tem tudo, né? É maravilhoso, mas assim, o deslocamento para cá realmente é por causa do trânsito, né? Que ela fala que quando não é o trânsito, é tranquilo, vem super tranquilo. Mas ó, aí eu queria prestigiar o Dr. Cristiano Fagundes, né? Nosso excelentíssimo Dr. Cristiano Fagundes, lá de Campos. Fiz uma live com ele, presidente, tem acho que 3 semanas. Dr. Rodrigo Sá, sempre acompanhando aí, amigo nosso. Mas assim, o senhor é um privilegiado, viu, doutor Tiago? Porque, na verdade, aqui no Rio a gente tem encontrado uma realidade completamente diferente. Temos 82 varas do trabalho, óbvio, assim, é um pouco bem maior, né? Assim, mas a gente não tem uma uniformidade. Muitos juízes estão aceitando tranquilamente a nossa justificativa, né? E a nossa justificativa, mesmo ela sendo plausível, ela não é aceita. Quando a gente fala, isso é bom a gente constar como registro, né? Porque o senhor é um privilegiado, assim, não privilegiado no sentido de ter sorte, mas de ter conseguido desempenhar um bom trabalho para ter a comunicação e o acesso que tem, né? Isso é louvável, mas aqui a gente às vezes justifica e o juiz não aceita. A gente tem um caso que está circulando pelo WhatsApp, não é daqui, mas que o advogado fez a audiência de uma marca do hospital, né? A gente vê o tamanho do absurdo, assim. Ele falou que estava hospitalizado e é um caso, acho que, emblemático para a gente tentar sensibilizar um pouco os magistrados para ver que não é bem por aí, né, doutor Tiago? Não é bem por aí, né? Assim, a advocacia está tentando, mas tem horas que não dá, né? E aí, pelo que o senhor falou, então, eles não, se a gente justificar, eles remarcam, jogam para frente, aceitam numa boa. Aqui está tranquilo. Aqui o diálogo está imperando, o bom senso também está reinando. Aqui eu não recebi reclamação direta nenhuma, tá? Nem pelo WhatsApp, nem por rede social, nem pelo meu telefone, por e-mail, nada. Não recebi reclamação, é só aqueles problemas mesmo, porque a gente sabe que o sistema PJE é um sistema falho, dá muito problema, dá problema para
para todo mundo, dá problema para os advogados, dá problema também para os servidores, né? Para o próprio judiciário, aí, o pessoal interno tem muito problema. Então, às vezes, dá alguma divergência de informação ou dá um delay maior, né? Gera um tempo maior para cumprir os atos, mas a gente tem acionado, tem intervido e tem equacionado e solucionado, assim, praticamente 100% das demandas. Quando não chega a 100, chega bem perto. Graças a Deus, isso é bem que legal. E a gente não descansa, né? A gente está sempre atuando. A gente tem atuado bastante, sim, e o pessoal tem compreendido. Graças a Deus, está dando tudo certo aqui. Mas a gente conhece bem essa realidade que você falou aí da capital, o Max, porque, como eu te falei, né, o pessoal mora em Magé, mas muita gente trabalha aí na capital. Então, quando eles contratam os advogados trabalhistas daqui da cidade, né, e a gente ajuiza aí as ações na capital. Então, nesse aspecto, tanto o processo eletrônico quanto as audiências por videoconferência facilitam por essa questão do deslocamento que você citou. É uma problemática, porque o nosso transporte é o nosso modal de transporte é praticamente rodoviário, por uma questão política e macroeconômica também, né? Acabou o transporte ferroviário, não tem transporte marítimo, então privilegiou o transporte rodoviário e aí prejudicou, né? Porque sobrecarregou as rodovias. Sim. Então, a gente com essa possibilidade de fazer a audiência por videoconferência tem sido ótimo, tem ganhado muito tempo. Mas eu sou advogado trabalhista desde o início da minha carreira. A minha peça na prova da OAB foi trabalhista, então eu trabalhei num grande escritório de advocacia. Eu posso até falar, eu fiz estágio com a Rita Cortez, né, atual presidente do IAB. Que honra, que honra. Pô. Eu saí de Magé para fazer estágio lá em 2004, meu amigo. Valia a pena, não tenho dúvida que valeu a pena. Aprendi muito lá no escritório da Rita, uma equipe ótima, e até hoje nós somos amigos, né? Eu frequento o IAB, vira e mexe, eu estou lá no IAB, e com isso eu acompanhei bem essa evolução da Justiça do Trabalho. Eu tenho alguns processos no Rio, tratei aí no Rio desde o início da carreira. Um parênteses, me perdoa, eu vi o teu convênio, achei sensacional o seu convênio com o IAB. Eu ia comentar, mas já que antecipou, parabéns pelo convênio. Eu vi, acompanhei a integração, né, acadêmica, eu sou um fã da academia. Me perdoa, eu só queria fazer esse registro, mas pode continuar, me perdoa. Não, que isso, tranquilo. Então, a gente acompanha o drama da Justiça do Trabalho desde o seu desmonte, né, de 2015, para ser mais exato, né, com a troca de governo, do governo federal, e sai Dilma, entra Temer, e aí muda o planejamento todo, né, da Justiça do Trabalho, começa a empreitada para extinguir a Justiça do Trabalho, que a gente sabe que ainda não cessou. Sim. Veio a reforma trabalhista, eu acompanhei a implementação da reforma trabalhista bem de perto, porque eu faço parte, eu era mais atuante, dei um tempo, mas eu estou no MAT, nesse grupo aí no movimento dos advogados trabalhistas independentes, desde o início. Então, eu acompanhei isso aí. Inclusive, uma das primeiras ações contra a Cristiane Brasil foi ajuizada aqui em Magé, na Justiça Federal. Eu era o autor da ação, né? Que quando a gente conseguiu impedir que a Cristiane Brasil tomasse posse lá no Ministério do Trabalho. Então, eu tô atuando nisso bem de perto já há bastante tempo. Então, é reforma trabalhista, depois PJE, e agora videoconferência, proibição de concurso público, enfim, sem investimento. Corte de orçamento. Corte de orçamento. Então, é uma pancada, para não falar uma palavra mais chula aqui, é uma pancada atrás da outra, como se a Justiça do Trabalho fosse a inimiga, né, da sociedade. E a gente sabe muito bem que não é. Não é. Se não tivesse Justiça do Trabalho, o nosso povo estaria sofrendo muito mais, porque não adianta, tem alguns, a maioria não vou poder dizer dessa forma, mas assim, vários empresários ainda têm a mentalidade escravocrata ainda, que o trabalhador não tem direito, só tem obrigação e trata o funcionário com migalhas. Né? E a Justiça do Trabalho está aqui para garantir que isso não aconteça.
né? Então, desde aquela época da implementação da reforma trabalhista, a gente viu que não teve uniformidade aí nas 82 varas da capital. Sim. Então, até hoje, Até ainda hoje não tem tem, divergência de entendimento, né? Eu, recentemente, tomei uma extinção num processo trabalhista que eu dei entrada, alegando falta de liquidação dos pedidos. Aí eu falei, eu dei entrada em duas ações praticamente idênticas no mesmo dia, uma caiu para uma vara, outra para outra, uma seguiu e a outra foi extinta sem resolução de mérito por falta de liquidação, e eu justificando, explicando, valorando os pedidos, né, por estimativa, segui todo o passo a passo que o MAT, né, nos instrumentaliza tão bem, né? Falar isso, um abraço para o pessoal do MAT que estiver nos assistindo aí, né? Marcos, e o restante aí, né? O Vinícius, enfim, todo mundo, o pessoal do Patrício aí, os Patrício, Rafael, etc., todo mundo aí, né? Eu gosto muito de todo mundo. Agora, uma pergunta que eu sempre fico, né? Como é que a gente justifica para os nossos clientes, assim, falando no geral, uma extinção dessa, né? É difícil, é difícil. Eles não vão entender. Eles não vão. Aí tem que entrar com RO, demora 6 a 8 meses para ir julgar, anular e voltar. E a gente perdeu o cliente. Não, ainda não perdi o cliente não, mas foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Tive que interpor um RO e agora estou aguardando para o desfecho da situação. Né? Mas é complicado demais. Tem uns juízes ainda que são insensíveis ainda à situação e aquela antiga dicotomia que a gente está acostumado também, né? O juiz fulano é pró operário, né? O outro é pró patronal, enfim, a gente tem essas coisas, né? Então, é uma realidade, Uma outra crítica que eu coloco com relação à liquidação da inicial, né? A gente sabe que são os advogados dos reclamantes que pagam essa planilha. Então a gente observa, se ela não é vinculativa, ela é estimada, e na liquidação a gente vai ter que refazer os cálculos, vamos imaginar que o contador cobre R$250. É um custo que o advogado vai ter para entrar e depois para executar. Não faz o menor sentido, é um retrabalho, né? Então, assim, essa exigência acaba, em última análise, por afastar a jurisdição. Eles não percebem que eles estão tirando, né? E assim, tudo bem, estimei A, estimei B, estimei C, tem que ter um padrão de razoabilidade. A gente sabe, por exemplo, cobrei 12 horas, trabalhei 12 horas por dia ao longo de 5 anos, não vai dar R$1.000 essa estimativa. Não tem como, a gente sabe, a gente acaba... Opa, caiu aqui alguma coisa. Mas enfim, foi minha internet aqui, já até tirei do iPhone. Mas enfim, vamos seguir. Doutor, e aí eu tenho uma crítica muito forte com relação às audiências telepresenciais. Aqui eu não estou falando do colega, do advogado. Eu presumo que a boa-fé dos meus colegas, eu presumo a honestidade e a boa-fé da minha classe, até porque é uma classe nobre, é uma classe que é uma profissão que eu quero para minha vida, né? Vim de formação. Minha mãe era advogada, aprendi a maior parte das coisas que eu sei com relação à ética, seriedade da profissão, glamour da profissão, aquela coisa que te inspira, você sai de manhã para trabalhar todos os dias com isso. Então, eu não duvido que meus colegas sejam éticos. Mas uma pergunta que eu deixo, eu queria saber como é que os advogados daí estão pensando, como é que a gente mantém a rigidez do depoimento se a gente não tem controle sobre o que a parte vai fazer? Por mais que a gente oriente, nossos clientes nem sempre fazem o que a gente orienta, né, doutor? Então, assim, como é que a gente mantém a rigidez é um ponto. E segundo, a lei do processo eletrônico fala que é o tribunal que tem que disponibilizar as ferramentas. Se eu não me engano, essa lei é de 2005, né? E o tribunal não disponibilizou, porque estamos em pandemia, né? Como é que os advogados estão vendo as audiências de instrução telepresenciais, né, doutor Tiago? Bom, aqui em Magé a gente está levando de boa, né? Até porque as magistradas estão fazendo primeiras audiências iniciais, né, e conciliatórias. As instruções estão ficando mais para frente. Nós estamos com pauta de instrução, acho que para
para junho do ano que vem. Isso é um problema também crônico geral, né? Não é um problema específico daqui, né? Que é o lapso, né, temporal de quando a gente distribui uma ação até ter a primeira audiência ou a audiência una, né? Porque o ideal, né, de acordo com a CLT, é que as audiências sejam unas, mas nem sempre é possível. E aqui a gente está tentando equacionar de acordo com o caso concreto, utilizando o bom senso, né? E eu vejo que para ser mais seguro, eu acho que cada parte envolvida no feito, né, no ato, teria que estar conectado por um dispositivo diferente e num ambiente diferente. Perfeito. Né? Eu acho que assim dificulta mais a comunicação para qualquer tipo de instrução de testemunha, instrução de parte, condução de depoimento, né? Que a gente sabe que eu já não sou tão... Eu já sou mais cético em relação à ética profissional, porque a gente já tem 14, 15 anos de profissão, né, na lida trabalhista no dia a dia, então a gente vê de tudo acontecendo. Né? Até esse... Bom, enfim, não vou mudar de assunto, não. Mas aí eu não acredito tanto na ética assim, dos profissionais. Eu sou mais cético, então eu acho que tem que criar mecanismos, sim. Essas audiências híbridas podem ser uma solução para garantir, né, a lisura do ato. Né? A gente sabe que segunda-feira o trabalho interno presencial da Justiça do Trabalho volta, né, de acordo com o ato 14 de 2020. Dia 23, na outra segunda-feira, já começa o atendimento, né, com hora marcada, né, para advogados, parte. E em breve nós teremos, sim, as audiências presenciais novamente. Mas é muito complicado você exigir que uma pessoa, um reclamante, que a maior parte das vezes são, na nossa realidade, né, a realidade do Rio de Janeiro, que o salário médio varia, né, geral, que eu estou dizendo, varia em torno de R$ 1.400 por mês, você exigir que uma pessoa que ganha um salário mínimo ou que não tem uma instrução escolar tão avançada, como é muito, muito típico aqui em Magé, pessoas que às vezes mal assinam o nome, enfim, que essa pessoa tenha uma internet de boa qualidade, que os serviços aqui não são de boa qualidade, que tenha um celular com uma memória, que tenha uma capacidade boa para poder rodar uma audiência num aplicativo desse, que não é um aplicativo leve, o Cisco Webex não é um aplicativo leve, né? Dependendo até do computador, dependendo da configuração do computador, você tem problemas, tem que fechar todos os programas, todos os aplicativos para conseguir rodar. Né? E que também tenha a destreza, né, a habilidade de manusear o aplicativo. Né? Então, é exigir demais de um povo que tem dificuldade até hoje para lidar com uma urna eletrônica. Sim. De 2 em 2 anos, que você tem que apertar uns númerozinhos, né, pré-determinados e um verde no final. A gente sabe que as votações, a máquina, né, a urna eletrônica é um computador simples e a gente vê que as pessoas têm dificuldade. Imagina você exigir que essas mesmas pessoas manuseiem um celular ou um computador com webcam, com aplicativo, não sei o quê, para fazer uma audiência. Eu acho que isso aí chega até às raias da desumanidade. Se você exigir obrigatoriamente que o cliente faça isso, é ruim. E, em contrapartida, se você exige que o advogado traga o cliente para a audiência, o que o advogado vai fazer para poder instrumentalizar o processo? Vai pegar o cara, o cliente, vai botar do lado. Aglomera vai botar no escritório. Computador, não vai emprestar um no celular. tribunal, mas aglomera no escritório. Exatamente. Aí os magistrados ficam no isolamento, sim, os servidores ficam no home office, no isolamento, e o advogado tendo que lidar com os clientes. Né? Se você tiver 3 audiências por dia, não vou nem dizer muito, 3 audiências por dia que você tenha, ou numa semana, você vai estar em contato com 3 pessoas diferentes. E como é que você fala numa webcam, né, num microfone ou num celular, com aquela máscara? Possível. Não dá, você tem que tirar. Possível. Então, o advogado fica exposto. O advogado pode se expor ao risco de se contaminar com o coronavírus, mas os servidores, né, os membros do judiciário,
não podem correr esse risco. Então, falta aí uma equidade. Isso Sim, tem total. que ser ponderado também. Sim, total. Ó, o doutor Rodrigo está falando que a obrigação estatal está sendo transferida, né? E a doutora Márcia também entrou, Sim. nossa querida vice-presidente da CJT. Um abraço, Márcia. Um abração, Marcos. Sempre nos prestigiando, né? Mas, doutor, vamos lá. Como é que, se um advogado aí em Magé quiser despachar uma tutela, como é que ele faz, hein? Os juízes devem estar, pelo ótimo relacionamento que você falou, eles devem estar atendendo. Mas eles fizeram o quê? Videoconferência no Webex, e-mail, telefone? Como é que é? A gente liga, tem um celular que a gente liga, porque não tem expediente interno, então a gente liga para o celular que fica com a diretora da vara, ou passa um e-mail para o e-mail oficial, né, da vara, e ela agenda para a gente, e a gente fala com uma das magistradas por videoconferência. Ou então nas próprias audiências. Eu já despachei também. Eles falam, a gente faz contato com a diretora, eu quero despachar, tá bom, tem pauta dia tal, tal, tal. Pode entrar, tá aqui o link, entra lá e antes das audiências ou no final, ou se der intervalo por algum motivo, a magistrada vai atender e despacha. Tem funcionado bem, tem funcionado. Pô, doutor Tiago, o senhor vive num mundo muito bom aí na Imagé, que o senhor mesmo construiu, né? A gente sabe que é fruto de um trabalho. Trabalho. Esse bom relacionamento é fruto de um trabalho muito bom que o senhor desempenhou. Mas, assim, quem me dera se tivéssemos isso aqui, seria um mundo maravilhoso. Parabéns, assim, é legal ouvir isso. É legal. Ninguém constrói nada sozinho, né, Max? Isso aí a gente constrói, né? É o senso coletivo, né? A gente sabe que a vida é uma via de mão dupla. O judiciário precisa da gente, a gente precisa do judiciário, a sociedade precisa da advocacia também para garantir a justiça, enfim. Então, a gente vai construindo ferramentas coletivas, né, com responsabilidade, com bom senso, e aí a coisa vai fluindo. Agora, se uma parte dessa relação tríplice aí, ou clientela, ou advogado, ou magistratura, se alguma parte dessa relação tríplice não tem bom senso, meu irmão, o negócio desanda, não tem jeito, isso em qualquer lugar. Sim, né? Sim. Isso é verdade, concordo com o senhor. Mas aqui, infelizmente, não tem algumas varas, tá? Algumas, eu sei disso. Eu sempre faço a ressalva que a magistratura deu um show nessa pandemia, mas alguns não fizeram jus a esse bônus, né? A esse reconhecimento, né? Que sempre tem uma ponta solta, infelizmente, mas faz parte, né? A gente continua brigando para tentar melhorar. Mas, doutor, e a sua ESA aí? Eu vi que o senhor está fazendo bastante curso. Como é que são esses cursos aí? Tem palestra? Tem tido palestra? Tem a capacitação aí? Eu vi, tem o espaço do IAB, que eu acabei me antecipando aí quando o senhor falou da Rita, que eu sou fã da Rita Cortez. Mas aí, como é que tem sido isso aí, doutor? A Rita é um ícone da Justiça do Trabalho, né? Advogada trabalhista há muitos anos, é uma das pioneiras aí no direito sindical, enfim, ela é referência, não tem jeito. Mas aqui a gente vai se virando com parcerias, porque a gente não tem recurso. A OAB, o sistema OAB, apesar das pessoas reclamarem da anuidade, a inadimplência é muito alta. Aqui em Magé, antes da pandemia, a gente tinha 52,6% de inadimplência. Com a pandemia deve ter aumentado muito isso. Como é que sobrevive? Então, como é que sobrevive? Então, a gente se vira. Os recursos são administrados pela OAB-RJ, que graças a Deus também a gestão do Luciano, enfim, tem feito um trabalho também exemplar, de muita atenção, muito cuidado com as subseções. E eu também aqui eu não faço nem questão de receber recurso, eu prefiro que a gente crie as demandas para atender os advogados conforme a necessidade, e a OAB-RJ custeie, eu acho que facilita o procedimento, entendeu? Me dá menos trabalho, menos dor de cabeça, né? E aqui a gente vai fazendo os cursos, assim, quase 100% é gratuito, só os últimos que a gente tem feito em cursos de capacitação
para mexer nas plataformas digitais que o técnico, né, que é um amigo nosso, né, faz os cursos e ele cobra uma taxinha baratinha, de R$10, R$20 por pessoa, para poder, né, ensinar. Até o Henrique, né, o Henrique é um excelente técnico, manja tudo de processo eletrônico, né, das ferramentas todas, e ele fez essa parceria conosco aqui, e inclusive ele está no nosso grupo do WhatsApp, vira e mexe, os advogados têm problema, ele vai na hora, quase em tempo real, e consegue orientar o advogado e ajuda remotamente, né, por aqueles aplicativos, né, de remotos, e tem resolvido, a gente tem solucionado os problemas assim. A gente faz as palestras, aqui a gente tem mais palestra, curso a gente dá pouco, mas os cursos é tudo em parceria com amigos, a gente tem a parceria com a Damásio, a gente tem parceria com o IAB, a gente tem parceria com a própria ESA da OAB-RJ, então a gente vai, talvez eu até esteja esquecendo de uma ou outra aqui, faz parte. Mas a gente tem um auditório aqui razoável, que comporta cerca de 70 pessoas. Com a pandemia, ele não está, desde março que a gente não utiliza o auditório para palestras. Hoje, por acaso, eu fiz uma entrega de carteiras. Eu entreguei carteira aqui para 4 novos advogados e uma estagiária. E a gente separou bem aqui, deu distanciamento, todo mundo de máscara. Então, a gente está subutilizado, mas está funcionando. Está funcionando e graças ao ABRJ também, que tem dado suporte dentro das possibilidades. Nós não estamos no melhor dos mundos, não, mas a gente acompanha o esforço aí, né, das comissões e da própria diretoria, da qual o Álvaro faz parte, né? O Álvaro que então é amigo nosso também de longa data. Inclusive, eu sempre brinco com ele, sempre faço questão de dizer que o Álvaro é nascido em Magé, ele é daqui de Magé, depois cresceu na advocacia, foi para ir para Capitão. Na verdade, ele foi para Itaguaí, né? Foi para Itaguaí, eu brinco que ele ficou muito tempo fazendo processo lá, advogando e tal. Mas, assim, sensacional. Depois que ele veio para cá... eu brinco, mas ele é daqui, tem família aqui, me conhece desde criança. Eu costumo brincar que ele ficou rico e foi para o Rio, né? Mas a gente tem trabalhado bastante aí e vai se virando, né? Se vocês quiserem fazer também, se a Comissão de Justiça do Trabalho quiser fazer uma parceria com a gente, fazer algum curso, alguma palestra, a gente está de portas abertas aqui, a gente consegue transmitir também. Nós temos o canal no YouTube também aqui da Subseção, né? A gente pode transmitir pelos canais que a gente tem, a gente grava e reproduz. A gente fez aqui, a gente já passou até alguns cursos, alguns eventos, a gente passou pela internet aqui na Subseção mesmo. Pô, que legal, telepresencial, legal. A gente consegue fazer isso. Muito bom. O doutor Rodrigo Sá está falando aí. E a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual também tem atendido a advocacia em Magé. Olha que legal, interessante, né? Fugindo um pouco do nosso tema, mas assim, é um bom depoimento, né? Também é fruto da atuação da equipe aí que vocês montaram, né? E vem conduzindo de forma brilhante. Se eu falo do doutor Luciano, quando eu olho os eventos que ele participa, eu falo, nossa, ele é incansável, né? Assim, ele não para. Na pandemia, ele deu um show. E foi digno de todos os louros que ele vem colhendo aí de uma excelente atuação, né? Mas vamos lá, doutor, alvará. Como é que estão os alvarás aí? Sempre foi assim? Aqui no Rio, por exemplo, a gente viveu um caos entre março e julho, agosto, por aí. Agora está um pouco melhor. Não está o melhor dos mundos ainda, né? Mas está um pouco melhor. E aí, como é que tem sido alvará, Banco do Brasil e Caixa? Tem conseguido receber? Os advogados têm conseguido receber os alvarás da Justiça? Então, aqui a Justiça do Trabalho, pelas magistradas terem essa empatia maior, né, tanto com a advocacia, quanto com a sociedade, né, e por terem uma relação boa com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica aqui centrais da cidade, que são os 2 bancos principais que recebem, que concentram esses alvarás, nós não tivemos problemas, não. Porque desde o princípio,
os alvarás já saem com os dados bancários, né, da parte credora, então o Banco do Brasil então tem pago com muita facilidade. A Caixa Econômica enguiçou um pouquinho, mas os alvarás vão de forma eletrônica por e-mail e eles estão pagando alvará, RPV e precatório da Justiça do Trabalho. Tá? Não estamos tendo dificuldade com isso, não. Aqui o pagamento demorou um pouquinho mais em alguns períodos, porque a agência da Caixa Econômica fechou 3 vezes, se eu não me engano, por funcionário contaminado com Covid, então tem que fechar, fazer aquela desinfecção toda, né? O Banco do Brasil ficou praticamente deserto, porque a maioria dos funcionários era grupo de risco, então nós funcionamos aqui durante meses com apenas 2 funcionários, né? O gerente geral e um caixa, né? Depois um gerente de retaguarda veio também, agora tá normal, tá normalizado. Mas, e mesmo assim não atrasou? Não, demorou um pouquinho mais, mas não teve nenhum problema não. Eu fui lá, conversei a respeito de pagamento por procuração, quais eram os requisitos. A gente conseguiu uma flexibilidade boa, a maior parte das vezes, com a documentação toda em ordem, o cliente, beneficiário, nem precisava vir, né? O advogado vinha sozinho e conseguia desenrolar o pagamento das ordens judiciais aqui sem problema, no Banco do Brasil, com muita facilidade. Caixa Econômica por o procedimento bancário da Caixa Econômica ser um pouquinho diferente, teve mais probleminhas aqui e tal, mas o problema mesmo foi com a Justiça Federal, dos RPVs e alvarás da Justiça Federal. A gente teve problema sério com a Caixa Econômica, porque a Justiça Federal daqui de Magé não estava mandando os dados bancários, né, nos documentos, né, nos alvarás, e um gerente especificamente aqui, que eu não vou nem citar o nome, que barrou a entrada dos advogados sob o argumento de evitar aglomeração, e eu tive que ir lá conversar com ele algumas vezes, tivemos alguns embates mais fervorosos, cheguei aí para a Corregedoria da Caixa em Brasília, fazer reclamação, fizemos umas 2 reuniões com a Justiça do Federal aqui, os 2 gerentes, né, o geral e o sub aqui da agência de Magé, e a juíza titular da Vara Federal. O gerente geral está de home office, porque ele é grupo de risco, então o substituto dele andou fazendo umas coisas que não foram muito legais, não, mas a gente conseguiu, com insistência, com um pouquinho de pressão e usando os meios legais cabíveis, a gente conseguiu solucionar esse problema. Hoje está normalizado. Inclusive, durante um tempo, de março a junho, se eu não me engano, a lista de RPVs da Caixa Econômica, que quem controlava era a OAB. Tá? Os advogados enviavam os e-mails, por e-mail, a documentação toda para a OAB. Eu tinha acesso ao e-mail institucional da OAB, eu fazia a triagem segundo a orientação que eles me deram lá, esse mesmo subgerente que depois deu problema, ele me deu a orientação, doutor, faz assim, assim e tal, e aí concentra tudo pelo e-mail institucional da OAB, que a gente vai fazer uma listagem e a gente vai pagando, né? Paga 2 por dia, 3 por dia, e aí a gente vai solucionando, vai matando esses pagamentos pendentes aí para não ficar sem atendimento. E assim foi feito, funcionou bem durante uns 3 meses. Né? Eu fazia a triagem, eu cobrava os advogados, falava, o comprovante de residência tá muito antigo, tá ilegível, não sei o quê, tá faltando documento tal e tal. Eu fazia essa triagem, encaminhava do e-mail institucional da OAB para o e-mail institucional da Caixa Econômica, e aí organizava a lista e ia pagando. Funcionou muito bem assim. Depois que a Caixa Econômica baixou o ato interno lá, que ia voltar a atender, né, aí saiu a OAB saiu do circuito, né, passou a ser diretamente com a Caixa, e foi aí que começaram os problemas, também por causa da sobrecarga do pessoal da Caixa Econômica, que é uma agência só, com funcionários reduzidos. A gente entende tudo isso, a gente levou tudo isso em consideração. A gente está na Caixa Econômica lá e lida com eles diariamente, então a gente conhece os funcionários pelo nome, então a gente sabe da realidade, a gente tem essa
essa consideração da situação deles também. Mas, em determinado momento, tivemos problemas mais sérios, que aí a gente teve que fazer as prerrogativas serem respeitadas, e só não foi para as vias judiciais, assim, por muito pouquinho. Mas a gente resolveu. Mas foi brabo, não foi fácil, não. Pô, mas que história bacana, hein, de ser ouvida, né? Que, assim, o senhor atuou, né? Atuou, não se omitiu. Foi até a corregedoria da própria Caixa Econômica. Bacana, presidente. Parabéns. Pô, assim, eu não tenho dúvida que as coisas acontecem por um bom motivo, né? Assim, elas têm acontecido aí em Magé também por um bom motivo. Uma boa equipe, né? Que o senhor com certeza vem trazendo aí com muita alegria e muito fervor, né? Parabéns mais uma vez pela sua atuação, presidente. Obrigado, Mas obrigado. vamos lá. Infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Esse bate-papo bacana pra cacete. Muito obrigado pelo seu convite e pelo seu convite, por o senhor ter aceito o nosso convite, né? Por o senhor ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, uma autoridade muito da subseção de Magé, compondo essa mesa virtual, né? Eu me sinto um sujeito privilegiado por isso. E para finalizar, presidente, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aí para a gente de retomada das atividades presenciais. O que o senhor espera dessa retomada das atividades presenciais? É um momento de resiliência, é um momento de luta, mas é um momento de esperança também, né, presidente? O que o senhor vê nessa retomada aí? A gente sabe que não tem tempo, não são promessas, né? Os meus clientes já estão falando, doutor, volta em março, né? Volta em março, eu tenho certeza que vai voltar em março. Eu falei, olha, eu queria te dar a certeza, mas não tenho como te dar a certeza, infelizmente. A gente vê com um pouco de preocupação, sim, né, com ressalvas, inclusive esse ato do CNJ, né, dos juízos 100% digitais, né, que eu acho que o sistema está longe de comportar um juízo 100% digital, né, com tantas falhas, com tanta instabilidade, né, tanto o PJE quanto o PJE-Calc. O PJE-Calc é um sistema muito complexo, difícil de usar, né? Então, a partir de janeiro, exigir que as iniciais sejam liquidadas pelo PJE-Calc, eu acho um contrassenso, eu acho que viola o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, sim, atrapalha, quase que veda o acesso à justiça, e a gente vê com muitas ressalvas, porque é um momento de transição, né? É um momento que a gente está vivendo de expectativa, que por um lado algumas coisas funcionaram bem, porque quando o judiciário interrompe o atendimento ao público, os servidores ficam mais à vontade para fazer o trabalho deles, e por isso a gente conseguiu alcançar esses números que eles estão ostentando aí de tantos alvarás pagos, liberados, e tantos milhões injetados na economia, tantos atos praticados, enfim. Mas aí é um pouco mais fácil para eles cumprirem essas determinações, essa produtividade, quando eles não têm que atender o público. Porque a gente sabe, você é advogado, eu advogado, a gente sabe que atender público é uma tarefa complexa, é uma tarefa difícil muitas das vezes, né? O momento é um momento, sim, de preocupação. A gente tem que buscar parcerias, buscar o diálogo sempre. A arma do advogado é o diálogo, seja escrito ou falado, né? Então, a gente tem que buscar travar um diálogo honesto, né, franco, o tempo todo. Eu acho que mais resiliência do que luta no momento, mas a gente também não pode esmurecer, né, achar que é o pior dos mundos, não, porque a tecnologia obrigatoriamente avançou por conta da pandemia, né? O que vinha em passos de tartaruga foram obrigados a dar saltos de canguru, né, na informatização dos procedimentos. Então, eu vejo eu vejo um futuro promissor, eu vejo algo positivo. Se a gente tiver o bom senso e tiver bons gestores
tanto no judiciário quanto na advocacia, a gente vai conseguir superar esses desafios, né, e sair com um saldo positivo no final. A gente precisa ter isso em mente, porque a advocacia é uma profissão que evoluiu muito ao longo das décadas. Há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, se usava a máquina de escrever, depois passou para o computador, e agora nós até o celular usamos para praticar os atos, né? Então, a internet está aí para ser usada para o bem, para ajudar, e a gente tem que ainda continuar insistindo na defesa das prerrogativas, porque isso a gente tem que ser incansável mesmo. Os membros do Poder Judiciário têm que entender que nós não estamos ali com o pires na mão, pedindo favor. A gente está ali para exercer dignamente a nossa profissão e para garantir o direito do cidadão, o direito da sociedade. E só se faz justiça quando o advogado é ouvido e respeitado. Perfeito. Não existe juízo unilateral. Esse papo desses robôs aí que estão sendo testados para poder padronizar sentença, despacho, isso aqui. Eu não acredito nisso. Eu acho que o judiciário ele não pode privilegiar números, né? Ele tem que privilegiar a justiça. Né? O Poder Judiciário ele é conhecido como justiça, então tem que fazer a justiça de verdade. E a gente não faz com máquina. Não tem como fazer justiça com máquina. Não faz com máquina. Tá? E eu agradeço muito, Max, esse convite. Eu acho hiper positivo e dou os parabéns. Eita, foi o meu? Pessoal, fui eu que travei, não? Fui eu? Vocês estão me ouvindo aí, não? Ih, rapaz, será que fui eu? Opa. Fui eu que travei? Será? Não, não fui eu que travei, não. Obrigado. Ih, o presidente caiu. Poxa. Obrigado, Vini. Obrigado, Felipe, Márcia. Daqui a pouco o presidente... Vou ficar só um pouquinho para ver se o presidente volta. Se ele voltar, a gente encerra agora. Muita gente bacana aqui, viu? Miriam Denise, minha amiga de sindicato. Kelly, amiga de CJT. Só gente boa aqui, hein? Aqui, ó. Voltou. Deixa eu ver se ele voltou. Voltou. Eu também gostei muito, viu, Kelly? Presidente... voltou. Estávamos falando de você, presidente. Eu escutei, eu estava escutando, porque você travou para mim aí, eu não te vi mais, eu acho que o pessoal não estava me escutando, porque na realidade a conexão é sua, né? Você que está... Tá. Você que está transmitindo ao vivo, não sou eu. Então, se você cair aí, eu caio era. Também. Já era. Né? Mas então estavam te dando parabéns aqui pela fala. Obrigado, mas enfim, a gente tem que ter essa consciência, Max. A gente tem que ter essa consciência que a gente não está aqui só para ganhar dinheiro. O advogado não é e não pode ser mercenário, apesar da gente encontrar, infelizmente, ainda alguns maus profissionais, mas isso em toda a profissão. Sim, toda a profissão é da característica do ser humano, né? Todo mundo tem caráter. Uns têm bom caráter, outros têm mau caráter, né? Mas todo mundo tem caráter, não tem jeito. Né? Uns são mais proativos, outros são mais devagar. Enfim, a gente sofreu muito aqui na OAB de Magé ao longo de 36 anos com presidentes. Eu falo sem o menor pudor, porque é verdade, eu vim pela oposição, eu fui oposição e a gente sabe que se conversar com os advogados aqui de Magé, hoje a gente tem uma OAB muito mais ativa, a gente montou um grupo muito, muito bom, que tem me ajudado bastante, né? Porque, como eu te falei, ninguém consegue êxito sozinho, ninguém leva nada sozinho. Não tem como. Não, é impossível. Os nossos funcionários aqui, nós temos uma equipe que é a mesma equipe aqui há quase 20 anos de funcionários. Hoje eles estão trabalhando com mais leveza, porque a gente dá liberdade, a gente trata eles com respeito, com igualdade, buscando dignidade para eles. Enfim, a gente se preocupa em cuidar da pessoa.
Porque a gente, na realidade, é isso. Nosso trabalho de advogado é cuidar das pessoas. Isso aí. Se não for para cuidar das pessoas, aqui eu não lido com papel. Sim. Eu lido com quem está por trás do papel. Agora quem com tá bytes, né? Eu não lido com bytes, eu lido com quem está por trás dos bytes. Pois né? E as pessoas têm sentimentos, têm interesses, têm direitos, então a gente tem que ter empatia. Eu acho que está faltando um pouco na nossa sociedade, eu acho que a gente não evolui mais por falta de empatia, né, e por falta de sensibilidade. Eu acho que está faltando isso, sim, na sociedade brasileira. A gente tem esse estigma de ser um povo solidário, mas na realidade é uma solidariedade seletiva. Eu vou ajudar quem precisa, mas eu tenho que ajudar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que aquela pessoa precisa ou merece. A gente não vai atuar na necessidade da pessoa, né, de acordo com o que ela expõe para a gente. Eu quero ajudar fulaninho, mas tem que ser do meu jeito. Então, isso para mim não é solidariedade. Solidariedade é você estender a mão, você ter empatia, né, e buscar solucionar o problema do outro, do próximo, de uma forma que ele saia daquela condição e alcance um pouco mais de autonomia, de independência, né, dentro das condições de cada um. Né? Um pouco de social que a gente não vai ter nunca, mas eu acho que equidade no tratamento a gente tem que ter. Tá? É isso. É isso aí, presidente. Obrigado mais uma vez. Renovo o pedido para que façamos outra na retomada das atividades pós-recesso. Parabéns, presidente. Foi uma honra, um prazer, um privilégio e uma alegria estar com o senhor aqui, viu? Um abraço. A recíproca é verdadeira. Um abração, irmão. Obrigado. Um abraço. Cara. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.